Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 2 de junho de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal, a gente observa que o gráfico semanal começou a dar uma pesada agora em relação à queda. Então, ele fez um teste de topo aqui, ele não chegou a violar o topo anterior, porém ele chegou ali para testar, não teve força para dar continuidade. E aí demonstra agora que a força vendedora está bem atuante, certo? Então vamos observar como ele vai se comportar esta semana, né? Então se ele perde esse fundo aqui, ele pode forçar um desenvolvimento para baixo, vindo buscar essa média e depois, quem sabe, a média de 17 períodos. Vou sugerir que a gente fique bem atento em relação a essa região aqui, porque é uma região que foi importante em alguns momentos e também é onde ele armou uma continuidade aqui, né? Fez um pivôzinho em relação a esse topinho aqui. Então vamos ficar atento como ele se comporta, se ele vai pesar, desculpem, ou se de fato ele pode vir aqui e tentar agora dar uma continuidade para cima, tá? Aí só ao longo da semana que a gente vai conseguir entender que tipo de movimento que o mercado vai escolher fazer. Obviamente que pelo diário a gente começa a observar que já está tendo um peso maior em relação à queda, só que uma questão que chama muita atenção aqui, ó, eu vou colocar um zoom para que vocês observem, é que o preço tocou bem no 61,8 da retração deste movimento de subida do diário. Então chega num ponto bem importante que possivelmente não quer dizer que isso de fato vai acontecer, mas possivelmente seja um ponto de parada, tá? Aqui, ó. Então, a gente tem topinhos do lado esquerdo e a gente também tem a questão da retração de 61,8. Então, eu não descarto que agora ele se segure por aqui e arme um movimento de continuidade, certo? Então, se a gente fosse fazer uma projeção aqui, ó, do fundo até o topo, fazendo uma correção em 61,8, a gente buscaria 100% nesta região aqui, tá ok? Então seria o que eu estou vendo para este momento em relação ao diário, se ele se segurar aqui na retração, tá? A gente tem uma outra possibilidade dele continuar caindo mais um pouco e buscar essa região de 76,4. Então, ó, em relação ao fechamento aqui, a gente teria em média aí mais uns 1.200, 1.300 pontos para ele buscar para baixo, tá bom? Em relação aos 60 minutos, o que vai nos chamar a atenção? Novamente, essa questão da retração de 61,8. Então, a gente observa que teve um movimento forte de queda. A gente pode até ver se teve. Vamos fazer uma projeção aqui, ó. Fundo. Até onde ele fez a correção aqui, ó. Então ele chegou a buscar, ele quase buscou um 61,8 dessa projeção aqui, tá? Então ele fez um movimento bem interessante e fez uma queda. Ó, se a gente puxar uma retração do fundo do 5 até esse topinho aqui, ó, a gente vai ver que ele foi lá buscar o 61,8 e depois ele cedeu
fazendo a continuidade. Ou seja, ele tinha feito essa perna de descida, fez uma correção no 61.8 e aí depois fez esse movimento forte para baixo. Agora o que está me chamando a atenção? Ó, chama a atenção que ele se segurou no 61.8 da retração do diário e agora ó, ele veio testar a VWAP ali do dia, veio buscar a média rápida, vem fazendo um movimento para baixo e agora o que eu enxergo? Se ele se segurar por aqui, ele possivelmente vai armar esse movimento aqui, tá? Então, se a gente fizer uma projeção para cima, seria um movimento para buscar ali ó, uma região do 723, 720 mil aqui, 138, 720, desculpa, e posteriormente o 139.350, naquela região ali aproximadamente, tá? Então seria o que eu estou vendo para o 60, caso ele faça de fato esse rompimento aqui, ó. Então ele tem que romper agora aqui essa região. Então, rompendo essa região, aí ele começa a abrir mais alvo. Possivelmente depois de rompida a região, ele venha fazer uma correção. E aí sim ele vai abrindo mais possibilidades de continuidade e de ir buscando alvos maiores. Tá ok, pessoal? Isso é o que eu estou vendo para o 60 neste momento. Agora, se de fato ele perder este fundo aqui, aí acredito que ele vai de fato buscar ali o 76.4 e aí ali a gente vai ter que avaliar o comportamento e se ele vai de fato parar por ali e fazer uma correção e depois da continuidade ou se por ali ele se segura e volta a subir. Olha o 15 que interessante, né? O 15 fez um movimento lindo para baixo, tá vendo? Depois ele fez uma correção, ele tentou dar continuidade, mas aí ele se segurou aqui na retração de 61.8 do diário. Deu uma oportunidade de compra para quem estava esperando essa oportunidade nesta região. Se segurou ali na VWAP. Depois ele veio fazendo movimentos descendentes. Aí ele acabou dando uma puxada, violando esse topinho aqui, ó, enganando, fazendo que iria puxar para cima, mas ele colocou alguns compradores na jogada aqui, depois de uma bela de uma puxada para baixo. Agora, o que eu vejo? Se ele se segura aqui nesta região, ó, então ele pode voltar para tentar buscar aquele topinho. Ou ele pode parar aqui um pouquinho antes dele, numa retração aqui de 61 ou 61.8 ou 76.4 e depois se estruturar para aí sim vir rompendo esse topinho e de repente se segurar nesse outro topo, fazer mais uma correção e aí desenvolver movimentos ascendentes e de repente aí a gente vai ter que olhar, ó, pegar desse fundo aqui até esse topinho e aí a gente vai ter que ver como é que ele se comporta nessa região aqui, ó, nessa retração oposta, porque aí aqui de fato ele pode querer dar vendas nesta região aqui. Então eu ficaria bem atento quando ele chegasse nessa região aqui, porque possivelmente ele poderia mudar o comportamento e começar aí sim dar vendas e começar a fazer novamente os movimentos descendentes para vir buscar esse fundo aqui, tá, pessoal? Então as possibilidades que eu vejo para hoje são essas. Fiquem atentos em relação a esse fundo aqui, se ele vir testar o fundo, se ele falha, né, pode vir e falhar e aí pode dar uma compra nessa região para buscar toda essa retração aqui, certo? Ou ele pode de fato violar esse fundo e aí chegar nessa região que eu também ficaria bem atento ali na região dos 136.690, 136.700 para fazer uma possível compra ali naquela região. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu curtir, lembrando-se que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.